a mestra Thais Martins, que vai versar um tema da mais alta sensibilidade presente no cotidiano da sociedade brasileira. A questão é referente à UTI e à definição médica ou judicial de quem deve e quem não deve ocupar estes leitos, segundo que critérios. Agradeço sobremaneira a professora doutora Eda Machado, mantenedora do Centro Universitário IESB, bem como ao professor doutor Luiz Cláudio Costa, reitor, e a professora doutora Ani Ávila Assunção, coordenadora da graduação e do mestrado em Direito. Partilho esse ato da vida acadêmica com os professores Lálida Figueiredo e Larissa Martins, Elvan Loureiro e Rocine Correia Júnior. Incontinente, passo a palavra à professora Thais Martins, para que nós tenhamos o privilégio de ouvi-la. Bom, boa noite a todos. Eu quero começar agradecendo ao professor José Rossini, pelo convite de poder participar de mais um debate, hoje como expositora, É uma honra para mim estar aqui com todos vocês. Eu vou me apresentar de forma breve para os que não me conhecem das outras quartas. Eu me chamo Thais Cristina, tenho mestrado em Direitos Sociais por esta instituição, sou advogada, graduanda em enfermagem, E hoje eu vou falar sobre o tema da minha dissertação, que eu faço com um imenso prazer, E, inclusive, com um sentimento de gratidão, tendo em vista que, quando eu realizei a defesa da dissertação do mestrado, eu estava no primeiro semestre, da minha segunda graduação. E, agora, tendo a oportunidade de falar novamente sobre o tema da dissertação, caminhando para o meu último semestre, Então, é gratificante poder trazer esse tema hoje para o debate. Bom, o trabalho, ele teve o seu desenvolvimento partindo da análise, de processos propostos, pela Defensoria Pública do Distrito Federal, no ano de 2018 até o início do ano de 2020. E é fantástico poder discutir esse tema novamente, porque mesmo depois de 3 anos aí, isso porque a minha defesa ela foi realizada no ano de 2021. E mesmo assim, o tema ele continua sendo absolutamente atual e importante de ser trabalhado, E eu espero, de alguma forma, conseguir agregar, e contribuir com essa minha exposição realizada hoje. Bom, para iniciarmos, é fundamental trazer a questão do que estabelece a própria Constituição Federal, Nós vamos ter aí a questão do direito à saúde enquanto um direito social fundamental, por estar diretamente aí conectado ao direito à vida, E o direito à saúde, ele é concebido como um direito que é primordial à sua proteção por parte do Estado, em razão dos inúmeros direitos, que estão relacionados ao seu objetivo e mesmo ao seu valor, Restando o direito à saúde é expressamente estabelecido na Magna Carta, enquanto a saúde enquanto um direito de todos e um dever do Estado, Então, e aqui eu julgo importante trazer e apontar, que o Poder Judiciário ele é o poder responsável aí por compelir o Poder Executivo, a cumprir com as previsões legais, tutelando aí, a promoção dos direitos por parte do Estado. Entretanto, dentro de um contexto em que existe uma limitação dos recursos, se faz necessário vincular o direito à saúde à questão econômica, E é
absolutamente inadmissível, né, que decisões judiciais elas sejam inconsequentes, né, que sob o argumento, né, de prestar, né, aí um direito social, essas decisões judiciais elas acabem atropelando critérios objetivos estabelecidos pela medicina para lidar com a insuficiência de recursos. E mesmo que essas decisões, elas acabem por ferir, né, o princípio constitucional da isonomia, né, quando confere aí um tratamento desigual entre os pacientes. Então, existe aí a necessidade de que as decisões judiciais, elas respeitem os critérios técnicos que são adotados pela Central de Regulação. E aí aqui vale esclarecer sobre o que é a Central de Regulação de Internação Hospitalar, tá? A CRH, ou Central de Regulação de Internação Hospitalar, ela é uma unidade responsável por promover o gerenciamento, né, e coordenar o processo de internação dos pacientes em ambiente hospitalar. Ela atua como uma central de controle, né, garantindo que os leitos hospitalares, e aí especificamente os leitos em unidade de terapia intensiva, eles sejam distribuídos de forma mais eficiente, tá? A gente tem a central de regulação formada aí por médicos, tá? E a sua atuação, ela é com base no cumprimento da resolução 2156 de 2016, do Conselho Federal de Medicina, tá? Dentro dessa resolução, é apresentada a questão de critérios objetivos, bem definidos e detalhados, tá? Para a organização dos pacientes por ordem de prioridade para a obtenção de um leito em unidade de terapia intensiva, tá? E aqui, eu julgo necessário desmistificar uma crença de que tem prioridade na internação em uma unidade de terapia intensiva aquele que apresenta um quadro grave e uma iminente chance de evoluir a óbito. Não é esse o caso, tá? E aí, nesse ponto, eu julgo importante trazer, né, a forma com que a CRH, ela classifica os pacientes. A gente vai ter dentro dessa resolução a classificação desses pacientes em prioridade 1, 2, 3, 4 e 5. E aí eu vou ler para vocês. Paciente prioridade 1, ou seja, é o paciente que está no topo da lista, né, e que tendo a questão de um leito disponível em uma unidade de terapia intensiva, vai ser ele encaminhado imediatamente. Os pacientes prioridade 1 são pacientes que necessitam de intervenção de suporte à vida, com alta probabilidade de recuperação e sem nenhuma limitação de suporte terapêutica. Ressalto, alta probabilidade de recuperação. Então, são esses os pacientes que têm um amplo acesso, né, que tem prioridade no acesso à unidade de terapia intensiva. Prioridade 2, pacientes que necessitam de monitorização intensiva pelo alto risco de precisarem de intervenção imediata e sem nenhuma limitação de suporte terapêutico. Prioridade 3, pacientes que necessitam de intervenção de suporte à vida com baixa probabilidade de recuperação ou com limitação de intervenção terapêutica. Prioridade 4, são pacientes que necessitam de monitorização intensiva pelo alto risco de precisarem de intervenção imediata, mas com limitação de intervenção terapêutica. Prioridade 5 são os pacientes, ou seja, prioridade 5 são os que dentro do rol, os que menos têm prioridade de internação, tá? Então, que vai estar lá embaixo na lista de espera, serão aqueles pacientes que estão em fase de terminalidade, né? No entanto, o seu ingresso, ele pode ser justificado em caráter excepcional, considerando as peculiaridades do caso e condicionado ao critério do médico intensivista.
Eu também julgo importante trazer 2 enunciados do Conselho Nacional que tratam sobre o tema, tá? É o enunciado número 19, em que ele estabelece o seguinte: as iniciais das demandas de acesso à saúde devem ser instruídas com relatório médico circunstanciado para subsidiar uma análise técnica nas decisões judiciais. Enunciado número 51, nos processos judiciais, a caracterização de urgência ou emergência requer relatório médico circunstanciado com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. E para desenvolver esse tema, tá, o trabalho ele foi dividido em 4 capítulos. No primeiro capítulo, o que trouxe foi o entendimento do que vem a ser saúde e qualidade de vida. E esse tema eu pude trazer na quarta-feira passada, não, na retrasada, né, demonstrando quão complexo é conceituar saúde, né? E que, embora seja, né, a saúde amplamente atrelada ao que vem a ser qualidade de vida, a complexidade do conceito do que vem a ser saúde necessita da adoção de critérios que sejam menos subjetivos e mais objetivos, né? Tendo em vista a mudança que ocorreu ao longo do tempo no entendimento do que vem a ser o normal e o mesmo patológico, tá? E aí, em seguida, foi realizada uma análise com relação aos direitos sociais no Brasil e as suas previsões nas constituições, que antecederam a Magna Carta de 88. E aí, restando a Constituição de 88, né, a abordagem de uma forma absolutamente revolucionária os direitos fundamentais, né? Isso porque foi a Constituição de 88 que lhes deu aí, né, o status, né, o merecido destaque dentro do direito positivo e o status jurídico, né? Isso porque a gente tem dentro da Constituição de 88, né, a compreensão do Constituinte de ser esse um direito essencial à própria existência humana, né, devendo ser amparado e não só amparado, mas promovido pelo Estado, né? Aí, dentro do segundo capítulo, houve a questão de uma análise com relação às bases estruturais para a separação tripartite. Então, a gente vai ter aí executivo, legislativo e judiciário, né? E aqui foi estabelecida a necessidade de um controle recíproco entre eles, sob pena de se tornarem arbitrários, né? E aqui foi necessário trazer a observação, né, com relação à dificuldade no acesso à justiça, né? Demonstrando que decisões que buscam uma universalização dos direitos sociais, quando elas são desprovidas de critérios técnicos, elas acabam gerando, né, um maior desequilíbrio, né, ante a aplicação de um direito a tudo, somente àqueles que têm acesso ao Poder Judiciário, né? Aqui também foi necessária uma avaliação com relação à questão da reserva do possível na atuação do Poder Judiciário. E aí, não foi, né, abordada a reserva do possível como um argumento para que o judiciário ele seja impedido, né, de exigir o cumprimento das previsões constitucionais, né, mas como uma forma de adoção de critérios objetivos e absolutamente racionais para a alocação dos recursos, né, visando aí a questão de uma prestação dos direitos sociais de uma forma mais equânime, tá? Dentro do terceiro capítulo, foi abordada a questão do surgimento das unidades de terapia intensiva, tá? Então, aqui foi demonstrada a questão de que as unidades de terapia intensiva, elas exigem a questão de uma grande especialização dos profissionais, exige a questão de um aparato tecnológico de ponta, tá? A gente necessita de um trabalho em equipe que seja multidisciplinar, né, para a realização do atendimento daquele indivíduo, tá?
E existe a necessidade de critérios técnicos para determinar a questão de uma admissão e mesmo alta desses pacientes em unidade de terapia intensiva, tá? Então, aqui resta claro, né, que os recursos eles devem ser direcionados, tá, a pacientes graves e com chances consideráveis de recuperação, né? Por isso, né, que tratou o Conselho Federal de Medicina de elaborar a Resolução 2156 de 2016, tá? E sendo que a Central de Regulação de Internação Hospitalar, ela foi criada justamente no intuito, né, de realizar a questão da aplicação dessas diretrizes operacionais dentro do ambiente de unidade de terapia intensiva. E aqui vale esclarecer que o trabalho ele teve a sua atenção voltada à atuação da CRH dentro do Distrito Federal, tá? Ele não houve uma análise em âmbito nacional, tá? No 4º capítulo, foi realizada a questão da análise com relação à influência da emoção na tomada de decisão, tá? Justamente no intuito, né, de se demonstrar a necessidade da reserva de consistência para a fundamentação das decisões judiciais, tendo em vista, né, que o excesso de intervenções do Poder Judiciário pode, quando em excesso, gerar uma perturbação tal que comprometa a autonomia do sistema de saúde, tá? E aí aqui vale esclarecer o que vem a ser essa reserva de consistência, tá? A reserva de consistência, ela é imposta ao juiz, tá? E faz com que se utilize argumentos não somente jurídicos, mas que sejam utilizadas provas concretas, né, que devem ser aí disponibilizadas por outras ciências, né, possibilitando, né, ampliar a questão da instrução probatória. Isso como uma forma de evitar que as decisões elas sejam arbitrárias e, inclusive, como uma forma de reduzir o envolvimento emocional do magistrado ao caso concreto, tá? E aqui vale esclarecer, né, que as decisões judiciais, elas, via de regra, elas são baseadas em meras razões jurídicas, tá? Ou seja, apesar de estarem fundamentadas, elas não atendem aí ao dever de consistência, tá? Bom, e agora partindo, né, para as conclusões tiradas, né, dos processos que foram analisados. Dos processos propostos pela Defensoria Pública do Distrito Federal, dentro do período aí de dezembro de 2017 a fevereiro do ano de 2020, foi possível observar, né, que a determinação da internação do paciente ou autor, ela foi realizada em sede de decisão interlocutória em quase todos os processos, tá? E quando eu digo quase, são quase todos mesmo, tá? 99%, tá? As decisões interlocutórias foram deferidas e 1% configura a questão de decisões interlocutórias indeferidas. Mas esse 1%, ele se refere aos casos em que ou o paciente evoluiu a óbito antes, né, da decisão interlocutória ser proferida, ou o autor, ele teve êxito na ação contra o plano de saúde e aí ele teve a obtenção de uma unidade de terapia intensiva em hospital particular, tá? Com relação à resposta da CRH, dentre os documentos da petição inicial, tá? Na maioria dos processos, em 91% dos processos, a resposta da CRH constitui um dos documentos que instruem a petição inicial, tá? 5% não consta a resposta da CRH, tá? Em 2%, a CRH ela não informa que o autor, tá? Não consta na lista de... na verdade, em 2%, a CRH ela informa que o autor ele sequer consta na lista de espera, tá? Então, ele não consta dentro da lista e não é, inclusive,
esse dado solicitado pelo magistrado, tá? 2% não tem essa informação no processo e também não é solicitada, tá? E assim, a gente pode observar que em quase todos os processos, a resposta dada pela Central de Regulação de Leitos, ela consta como um dos documentos que instruem a petição inicial. Entretanto, esse percentual ele não se repete quando é avaliada a questão da referência realizada pelo magistrado aos critérios objetivos para internação, tá? A gente vai ter a questão de que em 66% dos processos, tá? O magistrado ele faz referência aos critérios da CRH e em 34% o magistrado ele não faz referência aos critérios da CRH. E assim, mesmo nos processos onde se verifica a referência do magistrado aos critérios objetivos, ou seja, né, de acordo aí com os métodos, né, utilizados pela Central de Regulação de Leitos, né, estes mesmos critérios eles não são determinantes na tomada de decisão, tá? O que mostra que o juiz, ainda que ele conte com o auxílio, tá, de elementos que são objetivos e racionais, muitas vezes ele opta pelo estrito cumprimento da previsão constitucional, tá? E sem que essa decisão ela seja vista como um envolvimento emocional do magistrado nas ações relacionadas à saúde, tá? Um outro ponto importante é a questão de que em mais da metade dos processos analisados sequer tem a informação, tá, da ordem de prioridade do paciente para internação em UTI, né? O que resta é absolutamente clara que tal informação ela não é primordial para o convencimento do magistrado, tá? Então a gente tem a questão de que em 64% consta, né, no processo a prioridade do paciente e em 36% não consta a prioridade do paciente no processo, tá? E assim, o grande desafio, ele está no magistrado, ele conseguir vislumbrar, né, as consequências da decisão para os indivíduos que não fazem parte do pleito, né? E existe a questão do que o amplo aumento, né, da judicialização da saúde, né, prejudica o Sistema Único de Saúde, né, porque ele gera a questão de altas despesas e a questão do desvio de recursos para setores que não estavam previstos, né, o que possibilita a questão de um benefício a um pequeno grupo de pessoas e que pode, né, via a questão de aumentar, né, as desigualdades no acesso aos serviços de saúde, o que agrava a questão de desigualdades sociais. E aí eu vou repetir o que eu disse na semana passada, né? Não pode o direito ele ser usado como uma ferramenta, né, que resguarda um interesse pessoal, sem levar em consideração o interesse coletivo de toda a sociedade, né? E, assim, é essencial que o magistrado ele se mantenha informado com relação às decisões técnicas da Secretaria de Saúde, né? E que se mantenha em contato com a Central de Regulação de Leitos de UTI, né? Porque é somente dessa forma que as ações judiciais elas se tornarão mais justas, né? Respeitando aí, inclusive, os próprios critérios previstos dentro da Constituição Federal, né? A gente tem o princípio da isonomia, né? E aí, como solução proposta ao final desse trabalho, foi trazida a questão, né, de uma proposta de elaboração conjunta, né, de um sistema aprovado em parceria pelo Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal num primeiro momento, né? Isso porque a análise do trabalho foi restrita à questão do ambiente do Distrito Federal e, claro, o sistema sendo bem sucedido seria ampliado, né? Seria implementado em âmbito nacional, né? Mas
voltando, a análise foi sempre voltada à questão do Distrito Federal. Então, num primeiro momento, o sistema seria implementado no âmbito do Distrito Federal, e ele teria aí um alcance a todas as varas cíveis, né? E que possibilitaria aí um acesso rápido do magistrado, né? Para dialogar com profissionais médicos da Central de Regulação Hospitalar, né? Que levaria aí a um aprimoramento da prestação jurisdicional, né? Com decisões mais racionais, né? Com fundamento, inclusive, na medicina baseada em evidência, né? O que garantiria aí uma maior isonomia entre o autor e os demais pacientes, né, que aguardam uma internação em uma unidade de terapia intensiva, levando-se aí em conta também a questão dos próprios reflexos, né, econômicos e sociais que são decorrentes de cada uma das decisões que são tomadas, né? Mas, infelizmente, esse programa ele não saiu do papel, tá? Ele ficou restrito ao âmbito da dissertação, né? Durante a defesa que ocorreu na pandemia, né? Foi realizado, né, a questão do contato, tá? Mas os contatos eles eram realizados por e-mail ou via telefone, né? E aí, quando eu liguei, na época, pediram para que o contato ele fosse via e-mail, né? Mas nunca obtive resposta de nenhum dos conselhos que demonstram desinteresse sobre o tema, né? Mas, dado o contexto daquele período, é absolutamente compreensível, né? Então, talvez seja interessante realizar uma nova tentativa, né? E, bom, por fim, o objetivo dessa exposição não é impor a solução apresentada como a correta, né? Até porque isso seria muito presunçoso da minha parte, né? Pelo contrário, na verdade, o intuito é que se estimule uma reflexão sobre o tema, né? Porque, sem dúvida, buscar a questão de uma aplicação, né, isonômica desse direito social é de fundamental importância, né? Especialmente dentro de um contexto, né, em que existe o iminente risco, né, de novas pandemias, né? A gente tem a questão de um contexto, uma situação global atual, né, onde nós temos a questão de uma redução de áreas rurais, expansão de áreas urbanas, a gente tem a questão, né, de uma aproximação do ser humano a animais silvestres, o que aumenta o risco, né, de infecções de cargas virais, a gente tem tráfico de animais silvestres, a gente tem a questão do desmatamento, enfim, existem inúmeras situações que agravam, né, ainda mais essa situação. Então, o que torna aí o debate sobre o tema de fundamental importância, né? Outra questão que eu espero que tenha ficado clara é a questão de que pacientes em cuidados paliativos não eram para estarem sendo encaminhados para leitos em unidade de terapia intensiva como pacientes prioritários. Essa prioridade ela está sendo concedida pelo Poder Judiciário, né? E dentro da área da saúde, é necessário ter um cuidado, porque não basta a aplicação da letra da lei, né? E mesmo a adoção de um discurso que ele agrada ao ouvido da maioria, né? Dentro da área da saúde, deve-se pensar de forma clara e bastante racional, né? Isso porque os recursos, eles são limitados, tá? E isso não é uma característica somente do Brasil. Mesmo o país mais desenvolvido, os recursos, eles são limitados. Não é possível garantir o direito de tudo a todos, né? E diariamente é necessário tomar decisões difíceis, né? Sendo que sempre tem, né? Dentro dessas decisões, é necessário ter, né, a questão do ter como norte a questão de parâmetros técnicos da referida área e ter, né, a medicina baseada em evidência, né? E um outro ponto que vale lembrar também é que nós não podemos desconsiderar, né, que o próprio envelhecimento populacional, num futuro muito breve, ele já promoverá a questão de um aumento nos gastos na área da saúde, né, o que nos impede, né, de lidar com o tema de uma forma romântica, né? É necessário ter uma atenção aos aspectos econômicos
e a medicina baseada em evidências, sem sombra de dúvida. É isso. Muito obrigada. Eu quero, desde já, agradecer ao brilhantismo e ao didatismo da exposição da mestra Thaís Cristina, e essa manifestação preliminar é feita em nome de todos aqueles que primam pelo amor ao bom e construtivo debate. Exposições como esta, que amanhã estarão nas redes sociais, cumprem um papel educativo para toda a sociedade, de tal maneira que agradeço vivamente, né, a clareza, o didatismo, o brilhantismo da exposição da convidada desta jornada acadêmica desta noite, a mestra Thaís Cristina Martins, e cumpre-me ainda, antes de abrir espaço para os debatedores, registrar a satisfação que temos a cada quarta-feira de presenças que estimulam a continuidade desse esforço acadêmico. Temos a constância da presença de Raimundo Louzeiro, desde o Pacto Andino, mas essa noite temos o privilégio das presenças em sala virtual da doutora Tânia Martins, e esta residente em Brasília, e o concurso da brilhante advogada Vanessa Vargas, que desde o Espírito Santo, em Vitória, prestigia este ato da vida acadêmica. De tal maneira que essa noite é uma noite de festa do espírito, né? Eu tenho agora a satisfação de passar a palavra ao primeiro dos debatedores, que é o professor Rocino Correia Júnior, ele também de fora desta ambiência brasiliense, e vai nos brindar com a sua palavra desde o Recife. Por favor. Boa noite a todas e todos. Gostaria de parabenizar o IESB pela manutenção do evento, né, que se propaga no tempo e que traz tantos frutos, né, de aprendizagem a todos e todas. Gostaria de parabenizar também ao pai, né, pela ideação, pela organização do evento, que, enfim, se renova e surpreende a cada semana. Parabenizar a palestrante, a mestra Thaís Martins, pela fala que, enfim, eleva, e declaro que já estou ansioso para ouvir as próximas falas também. Pois bem, o primeiro ponto que eu gostaria de indicar, referente ao acesso à saúde, lato sensu, é a dificuldade regional nesta promoção dos leitos. Tem um artigo que eu achei bem interessante da professora Ana Luísa Francioli, que trata da questão da desigualdade da promoção dos leitos, indicando que, por exemplo, no norte, há apenas 4,7% dos leitos de UTI do país, né? De modo que se percebe toda aquela fraude à ideação da promoção da igualdade regional. Em Pernambuco, por exemplo, no estado do Nordeste, o mesmo artigo traz como resultado, enfim, no ano 2010, um passado nada distante, de que 20,8% dos candidatos aos leitos de UTI faleciam, evoluíam a óbito durante a espera, né? Que tinha uma média de 9 dias e, salvo engano, 23 horas, que se mostra, enfim, de todo desarrazoado, enfim, irracional, ilógico e impassível de qualquer motivação. Esta perspectiva, né, estes dados que trazem neste cenário de um verdadeiro estado de coisas inconstitucional,
que, a meu ver, a meu sentir, obriga, né, sobretudo a advocacia, as defensorias públicas, a motivarem, a demandarem o judiciário em busca deste fornecimento, né, de leitos de UTI. Mas vai desregular. Vai acabar com o planejamento, né, porque é uma atuação excessiva. É um grande porém, mas me parece que este é apenas um sintoma, né? A causa é a falta de leitos de UTI. Em uma média de 1 a 3 leitos de UTI a cada 10 mil habitantes, né? Em Pernambuco, isso, enfim, sempre foi historicamente bem além dos 10 mil, de modo que se mostra insuficiente, né? Confesso que falo mais numa perspectiva de advogado, né, que se vê, né, obrigado a buscar, né, o judiciário na perspectiva de que ou eu provoco ou eu tento alterar esta ordem da Central de Regulação de Leitos, ou o meu cliente, minha cliente vai falecer, sem sombra de dúvidas. Confesso que não acho uma atuação excessiva diante do estado de coisas, né? Uma perspectiva que eu sempre gosto de frisar é que, embora o direito seja o nosso meio de trabalho, né, nosso principal instrumento, temos que lembrar sempre que o direito é resultado da produção política, de modo que, se não é o direito a chave, né, de todos os males, né, a libertação da caixa de Pandora, me parece que não poderia ser, entretanto, o principal alvo, né, o principal saco de pancadas, numa perspectiva que termina, ainda que uma perspectiva individual, né, pode-se citar liberal, né, é um refúgio, é um afago, termina por ser uma possível luz no fim do túnel, frente a um cenário de descaso completo, um cenário, enfim, de abandono, né? Acredito que a perspectiva aí deveria ser uma pressão política, né? Por que há poucos leitos de UTI, né? Por que esses leitos foram desativados? Enfim, por que não tem médicos em unidades de pronto atendimento, etc. Numa perspectiva de uma efetivação de direitos. E confesso que me parece uma atuação racional. Por exemplo, enfim, o judiciário me parece que vem sendo cada vez mais provocado na perspectiva da judicialização da saúde, frente, novamente, a este cenário que, enfim, não aparenta melhores. Mas tanto é por uma atuação que me parece, por vezes, emocional dos próprios profissionais de saúde. Não há 5 dias que o Superior Tribunal de Justiça, percebam, não é instância a julgar mérito, é instância que analisa apenas e tão somente a questão do direito tutelado. STJ, tido como a terceira instância, segundo o ministro Dias Toffoli, se vê obrigado a indicar que, enfim, a permitir, a ordenar um abortamento legal, né, de uma adolescente de 13 anos que se viu estuprada, né? É uma perspectiva que beira, a meu sentir, né, no meu humilde entendimento, o absurdo. E falo isso, enfim, se eu estiver equivocado, se estiver sendo muito radical, eu peço que atirem pedras na Universidade Católica de Pernambuco. Eu compartilho o entendimento da professora Marília Montenegro, né? Sobretudo dessa perspectiva da permissividade do abortamento legal, né, em como ele vem sendo, infelizmente, burocratizado, e não pelo judiciário, né,
senão pelas próprias instâncias médicas, digamos assim, e por vezes por uma perspectiva que se mistura com a crença, o sentimento religioso. Enfim, 2, 3 anos tivemos protestos na frente do CISAM, porque uma criança veio do estado do Espírito Santo promover um aborto legal, né? E que, enfim, demandou ordem judicial, que demandou policiamento à frente para que não entrassem, né? Enfim, grupos conservadores. É uma perspectiva que o judiciário também se vê obrigado, o judiciário ordena, né, que seja realizado o procedimento, que gera custos também, e que, na minha perspectiva, deve fazê-lo, e ainda bem que faz, né? Mas não é o cenário ideal. Não é o cenário ideal. A bem da verdade, as atribuições da Central de Regulação de Leite seria diminuta frente no cenário ideal, volto a dizer, a extensa, né, promoção, a extensa disponibilidade de leitos de UTI. Nesse ponto, né, me parece que devemos ao menos compartilhar, né, com efervescência essas pedras a serem atiradas. Eu falo numa perspectiva geral, né, a questão é muito comum que se critique o judiciário, é muito comum que se fale, mas para disponibilizar o leito tem que se retirar alguém, mas me parece que não poderia simplesmente fazer uso daquela cláusula do non liquid ou simplesmente esperar o prazo de 9 dias e 23 horas escoar na esperança para a consciência do magistrado, mas a desesperança do bem comum de que o candidato, o pleiteante, faleça. No mais referente às próprias decisões do judiciário, né, que ordenam esse internamento, não são desacompanhadas de um lastro médico, geralmente há laudo, geralmente, enfim, há um relatório médico circunstanciado acerca do tratamento, acerca da doença, enfim, de modo que o judiciário, no meu sentir, não vai, por livre e espontânea vontade, inclusive pelas exigências da imparcialidade, bater na porta, né? Requerendo leito para A, para B, enfim, para um pequeno grupo, por amizade, por consideração, por qualquer ponto. E caminhando para o final da minha participação humilde neste debate, me parece que também, né, que, em regra, a advocacia é bem atenta a essa questão do que juntar, né, em caráter de petição inicial, no que se refere à massa documental, né. Há uma previsão do sempre que possível, né, o enunciado do CNJ, nas decisões liminares sobre saúde, enunciado número 18, né, devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário, NATJUS, ou consulta do banco de dados pertinente, né. Nem sempre há este núcleo, né? E eu volto a dizer, em um cenário tal qual de Pernambuco, né, me parece que indicar que requerer, enfim, notificar este centro seria apenas e tão somente propagar esse sofrimento, né, dilatar o sofrimento, uma perspectiva temporal, em um cenário que já se demonstra mais que crítico. Com estas breves palavras, devolvo a palavra à mesa e fico aqui acompanhando as falas dos e das colegas. Gratidão a todos pela atenção. Agradeço vivamente a elegante e civilizada manifestação do professor Rocínio Correia Júnior, que prestigia esse ato da vida acadêmica, oferecendo um contraponto que vai seguramente qualificar ainda mais o debate em face da manifestação primeira da professora
Thaís Cristina, resultante de um percussiente trabalho em torno dessa sensível questão, que é o do leito da UTI. Agora, um dia da caça, outra do caçador, a cara e coroa no debate. Tenho a honra e a satisfação de passar a palavra ao mestre doutorando Elvan Loureiro, que foi objeto do debate da quarta-feira passada, em que a professora Thaís Cristina pôs de exercitar um outro papel, que não o de expositora, sim o de debatedora, oferecendo seu contraponto à vocalização do professor Elvan Loureiro, que está nesta noite em seu papel. Por favor. Boa noite a todas e todos. Eu quero agradecer o convite do professor Rossini por participar de mais uma live. Agradecer a todos os professores e professoras do IESB, em especial a professora Ani. E sem mais delongas, queria dizer que estou muito feliz de estar aqui. Agora estamos em posições invertidas. Agora estou como debatedor. E, como falei na última live, não vejo contradições tão grandes entre as minhas ideias e as ideias da professora Thaís. Ao contrário, eu acredito que elas se conjugam e podem ser uma solução do problema do outro, né? Bom, a central de leite de UTI, ela foi criada para, assim, basicamente, né, nesse ponto em relação às decisões de urgência, ela foi criada para decidir quem vai ter direito ao atendimento de saúde, quem vai ter direito à saúde e quem não vai ter direito, naquele momento, à saúde. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, que a minha imagem está falhando? Estamos. Bom, então, vamos dizer assim, ela não resolve o problema de forma completa. É um paliativo para solucionar minimizar, reduzir uma crise. Uma crise essa de longa data, né? E que não se vê nenhuma perspectiva de resolução e nem se vê apoio e demandas governamentais, principalmente dos executivos e dos legislativos, no sentido de acabar com o problema. Então, nesse ponto, para mim, está o principal fundamento do exercício do direito no judiciário. Assim, todas as pessoas têm direito à vida. Então, em qualquer situação, a gente sabe que tem a legítima defesa, tem o estado de necessidade. Pelo direito penal, você pode até tirar a vida de outra pessoa para sobreviver, se ambos estiverem em estado de necessidade. Então, num caso como esse, que ambos precisam do leito de UTI, ambos estão em risco de morte, em tese, a central de leite de UTI estaria apenas tentando minimizar a crise. Mas a crise está ali instalada e é constante, e não tem perspectiva de mudança, né? E o Poder Judiciário não pode ser afastado dessa questão. Por quê? Porque é o único poder que restou para tutelar os direitos da população.
porque o judiciário, o executivo e o legislativo estão omissos. É a omissão inconstitucional que torna que transforma a situação num estado de coisa inconstitucional, como foi dito pelo professor Rossini Júnior. Então, assim, não se pode afastar do Poder Judiciário o pleito de querer passar na frente, vamos dizer assim, da fila. Até porque estão todos em estado de necessidade. Você não pode impor ao outro que respeite a fila, porque eu vou morrer porque você chegou na fila primeiro. Eu posso impor o meu direito à vida ao direito à vida do outro. Então, assim, em termos de ponderação de valores, não há nenhuma imoralidade, nenhuma ilegalidade em você passar na frente do outro na fila, mesmo que você não esteja tão mal assim. Embora você tenha um risco de vida, senão você não está no estado de necessidade, vamos dizer assim, esculpante, né? Então, você tem que estar numa situação que tenha risco de vida. Não necessariamente risco iminente ou atual, como eu falei do habeas vitae, né? Mas você esteja em risco de vida que você possa impor o seu direito à vida em relação à vida do outro. E aí a gente tem que ver como solucionar, como a gente soluciona esse impasse, né? A gente deixa na mão do judiciário, ele tem que ter total, para que ele possa dar uma decisão justa, vamos dizer assim, em termos coletivos, para que o judiciário possa analisar todas as pessoas que estão ali em risco de vida, todas as pessoas que estão ali na fila, quem chegou primeiro, quem chegou depois, quem provavelmente vai morrer logo, quem ainda, vamos dizer assim, aguenta mais um pouco, ou então quem tem mais vitalidade, né? Quem, assim, tendo o tratamento, tem mais chance de sobreviver em relação ao outro que já está no estágio tão terminal que vai só, vamos dizer assim, ocupar um leito por determinado momento e fazer com que mais outra pessoa morra. Isso o juiz só pode decidir se ele tiver uma noção muito concreta, uma visão muito nítida do que está acontecendo lá na central de leite do UTI. Então, a minha pergunta é o seguinte: como seria, como se poderia fazer essa integração entre o judiciário e a central de leite de UTI, de forma que o juiz possa julgar, vamos dizer assim, usar melhor os critérios de razoabilidade, de equanimidade, a ponderação dos juízos de valor, já que não há leitos de UTI para todos. E as medidas necessárias para que isso aconteça estão fora das ações que estamos debatendo aqui, né, nessa live, né? Estamos tratando de ações individuais ou pelo menos de grupos, de pequenos grupos, e não numa amplitude coletiva num todo, né? Então, quais seriam as medidas assim que aproximariam mais e tornariam um juízo melhor da decisão pelo Poder Judiciário? Essa seria a minha pergunta e queria desde já parabenizar pelo belíssimo trabalho que eu tive a oportunidade de ler a dissertação, muito boa, e gostei muito, parabenizo, e é isso. Seu microfone, professor. Agradeço vivamente a participação do professor Elvan Loureiro, também entusiasta e estudioso como a expositora Thaís Cristina, do direito médico, fazendo com que nós tenhamos um enriquecimento deste debate de alta significação, porque está
colado como unha e pele a uma dificuldade experimentada pela sociedade brasileira do Amazonas ao Rio Grande do Sul, diuturnamente. Esta é uma questão de alta sensibilidade, tanto moral quanto jurídica. Eu pergunto ao coordenador técnico deste evento, o Gabriel Lucas, se é possível abrir o microfone de Raimundo Louzeiro, que nos prestigia desde o Pacto Andino e que gostaria de também fazer uma pergunta à professora Thaís Martins. Alô, boa noite, está me ouvindo? Sim, perfeitamente. Ô, professor, tudo bem? Boa noite a todos, professor Rossini, a palestrante, aos demais debatedores. No caso, eu tenho uma dúvida, né? Como é que ficam os casos de doenças raras, né? E que exigem um valor alto do Estado. Às vezes, há casos que é melhor comprar um hospital novo do que uma medicação. Uma pessoa que precise, né? Como balancear esse caso? Outra pergunta, já tem alguma legislação a respeito para quebra de patente neste caso? Obrigado. Agradeço vivamente a participação do ilustre professor Raimundo Louzeiro, que prestigia esta live, este momento da vida acadêmica e enriquece-o com as suas indagações. Passo incontinente a palavra à palestrante desta noite, a professora Thaís Cristina, para as suas ponderações às intervenções precedentes. Bom, primeiro sobre as considerações do Raimundo, né? Ele trouxe a questão de demandas de alto custo. A reivindicação por lei de unidade de terapia intensiva, por si, já é de alto custo, né? As internações em âmbito de UTI, elas naturalmente, elas têm um custo muito elevado, né? Mas eu acho que a pergunta do Raimundo, ela voltaria muito mais para a questão da reivindicação, na questão de medicamentos de alto custo. Seria isso, Raimundo? Oi, Thaís, seria isso mesmo, no caso de doenças raras, né? Uhum. Que cada ampola do remédio é 2 milhões, é 5 milhões. Eu queria saber se tem algum balanceamento nisso. Então, né, não é esse o objeto da pesquisa, tá? Da dissertação, da minha dissertação, ela não tratou sobre o tema, tá? Nós não temos a questão de uma legislação. O que nós temos são decisões judiciais. E aí, inclusive, entra naquela questão de juízo de valor, né? Então, a gente tem a questão, né, de um deferimento de uma medicação de alto custo a um determinado indivíduo, mas em contraposição, esse valor desse medicamento, né, concedido àquele indivíduo, acaba gerando um custo que antes não estava previsto e que iria ser direcionado à compra de outros medicamentos, outros tantos medicamentos que poderia, né, trazer a questão de uma sobrevida de outros pacientes, né? Inclusive, a gente tem a realidade, né, de que as farmácias, os hospitais públicos de saúde, eles sofrem com questão de ausência de algumas medicações que são fundamentais, né? Como, por exemplo, antihipertensivos e afins, né? Então, é uma questão que ela precisa, né, do trabalho do Poder Legislativo. Porque o judiciário, dentro desse contexto, ele só consegue analisar a questão do caso daquele indivíduo, né? E ao atender aquela demanda, a gente entra naquele dilema do trem, né? Em que você pode fazer duas opções, ou você mata um indivíduo, ou você desvia o trem e atropela 5. O que você vai optar? São escolhas difíceis. Dentro da área da saúde, a grande verdade é que a gente lida diariamente com decisões difíceis, né? Então, essa é mais uma questão de difícil solução, né? Então, eu espero ter conseguido esclarecer a sua dúvida,
ela não foi o objeto do tema da minha dissertação, mas, sem dúvida, ela é de suma importância, né, de ser analisada. Ô, Thaís, respondeu sim, obrigado. Por nada. Bom, com relação às demais colocações, eu fiz as anotações, eu não sei quem falou o quê, mas eu vou respondendo de uma forma geral, tá? Com relação à questão da atuação do Poder Judiciário, né? Eu acho que foi o Elvan que trouxe a questão, né, de que o Judiciário ele não deve se eximir, e eu concordo plenamente. Em nenhum momento a dissertação trouxe a análise num sentido de, né, impedir o Judiciário de julgar sobre o tema. Jamais. Na verdade, inclusive, isso foi um tema, inclusive, que a gente trabalhou na quarta-feira passada, né? Quando a gente estava falando de habeas vitae, né? Em que é de fundamental importância o judiciário dentro do contexto do direito à saúde, justamente porque, muito embora, né, o excesso de judicialização dentro da área da saúde, né, possa vir a provocar a questão, né, de um prejuízo com relação ao sistema, ao desenvolvimento do Sistema Único de Saúde, à autonomia do sistema de saúde, né, a gente precisa da atuação do judiciário, isso é sem sombra de dúvidas, né, porque o judiciário, ele empurra, literalmente, né, o executivo e, de certa forma, o legislativo, né? A gente sabe que o legislativo ele é extremamente complicado e acomodado, né? Eu acho que dentre os poderes ele é o que menos leva os bons tapas e que deveria, né, agir em muitos casos. Mas, sem sombra de dúvida, a atuação do judiciário ela é fundamental dentro da área da saúde. Inclusive, a atuação do judiciário é o que pode promover a questão de uma evolução sistêmica, né? Então, a gente precisa da atuação do Poder Judiciário, sem sombra de dúvida, quando a gente trata de direito à saúde, tá? Com relação à questão, né, a pergunta foi com relação à questão, né, de como seria realizada essa integração entre o Judiciário e a CRH, né? Bom, num primeiro momento, quando se estabeleceu a questão do produto da dissertação, foi exatamente a questão da elaboração, né, de um sistema que proporcionasse a questão de um diálogo entre o magistrado e a CRH quase que de forma imediata, então quase como um WhatsApp, né? E que possibilitaria aí o magistrado ele ter o acesso aos médicos da CRH como uma forma, né, do magistrado ele ter aí a questão do parecer médico com relação ao quadro clínico daquele paciente em relação aos demais que aguardam, né? Sobre o que você falou, com relação à questão de nós estamos lidando com direitos à vida, com o direito à vida, né? E que todos têm direito ao acesso à UTI. Isso é sem sombra de dúvida. Mas a gente não pode desconsiderar o fato de que não existe leito para todos. E nunca vai existir, tá? Isso é utópico. Não existe essa possibilidade. Então, há uma necessidade de que sejam implementados mecanismos que, pelo menos, garanta que esse direito social ele seja exercido de forma isonômica. Em nenhum momento a dissertação ou a minha opinião é no sentido de impedir o judiciário de atuar. De forma alguma, o judiciário ele é fundamental para a evolução do sistema de saúde. A questão não pode o magistrado atropelar critérios técnicos da área da saúde, porque senão você esvazia, e daqui a pouco quem determina quem deve ser admitido em uma UTI, quem deve receber alta, não vai ser mais um médico, vai ser o juiz. Então a gente tem que tomar cuidado, porque o acesso ao judiciário, ele não é igualitário, né? Então a gente está defendendo quem, né? As pessoas que têm acesso ao judiciário. Então é necessário se estabelecer a questão desses critérios, né? Um respeito a esses critérios técnicos, porque eles são de fundamental importância para o próprio cumprimento da previsão constitucional e uma garantia do direito à saúde àqueles que necessitam, tá? Com relação à questão de desigualdade regional, né? Esse é um ponto, né, que, sem sombra de dúvida, vale mencionar a questão do quadro sistêmico, né, de corrupção que assola o país, né?
Então, e isso por si só já dificulta, né, a aplicação de verbas nas mais diversas áreas, né? E claro que isso vale mencionar, né, porque nós não vivemos, né, num mundo perfeito, nós não estamos em Nárnia, né? Então, realmente, essa é uma questão que, quando se busca soluções dentro desse tema, a gente esbarra com essa realidade que realmente ela é extremamente complicada de lidar, né? E, inclusive, eu acho que o Rossini Júnior, ele trouxe até um ponto na semana passada, que foi com relação ao questionamento sobre a questão do próprio sistema, né? Porque a minha proposta é com relação da solução do sistema. E aí ele até colocou a questão de, será que isso não seria muito caro, né? E aí, como a gente estava debatendo um outro ponto, que era a questão do habeas vitae, eu não entrei muito nessa seara, porque não era o meu local de fala. Então, agora eu vou aproveitar. A grande questão é, será que o sistema ele é caro ou será que existe uma ausência de interesse, né? Porque a gente tem aqui, né, quando a gente está tratando de internação de um paciente numa unidade de terapia intensiva, nós já estamos falando de altos custos, né? Sem sombra de dúvida, né? E um outro ponto que é importante também, né, é a questão de que a implementação desse sistema, né, ela promoveria, né, a aplicação da própria previsão constitucional, né, onde o que se busca é a tutela de um direito social de uma forma isonômica, né? Então, talvez o preço a ser pago pelo sistema ele seja alto, mas o seu valor não, né? Então, é um caso a ser discutido, a ser debatido, né? Bom, com relação à questão, né, do grande número de pessoas que evoluem a óbito antes de ter a internação, né? Nesse ponto, existe uma necessidade de que seja analisada aí de forma detalhada, né? Porque quem reivindica uma unidade de terapia intensiva, naturalmente já tem um quadro clínico instável. Então, existe uma alta probabilidade de, efetivamente, o indivíduo evoluir a óbito, estando ou não em um leito de unidade de terapia intensiva, né? Mas, sem sombra de dúvida, o judiciário, ele é muito retardatário, né? E existe uma necessidade que as decisões elas sejam mais céleres e que a comunicação entre o magistrado e a central de regulação, ela seja realizada de uma forma efetiva, como uma forma de uma promoção do direito social e de forma isonômica. Então, a gente tem muitos setores a serem melhorados, né? Então, por isso a complexidade do tema em debate, né? E outra questão foi com relação à questão... foi a questão da documentação com relação aos advogados, né? A análise, ela não foi voltada para as documentações que os advogados, né, deixam de juntar na petição, enfim, não foi essa a análise, tá? A análise, ela é voltada para o convencimento do magistrado, ou seja, se aquela documentação, ela efetivamente, né, contribui de alguma forma para o convencimento do magistrado. E como foi visto da análise dos processos, juntá-la ou não, tanto faz. Porque, na verdade, o magistrado, ele cumpre a previsão constitucional. Então, é absolutamente irrelevante a documentação da CRH, o indivíduo estar ou não na lista de espera e mesmo se consta ou não a questão da prioridade daquele indivíduo dentro da lista de espera. Então, a chave dentro da análise da documentação foi essa, foi em relação aos magistrados, se aquela documentação ela interfere ou não, né, na decisão tomada pelo magistrado. E como foi visto, ela não interfere, tá? Um outro ponto foi com relação a uma fala também do Elvan na semana passada. Mas aí, como outro contexto, aí eu vou trazer ela hoje, né? Que foi com relação à questão da necessidade de construção de novas UTIs, né? E realmente, isso é um fato, né? Foi como trouxe o Rossini Júnior trouxe a questão da desigualdade regional, né? Existe uma necessidade absurda, né, de que sejam efetivamente realizadas construções de novos hospitais, construções de novas UTIs.
E a grande questão, né, de quando a gente está tratando de investimentos dentro da área da saúde, né, é que esse tema é muito complexo, né, e que, assim, o que se deve priorizar, na verdade, são investimentos dentro da atenção primária, né, e não a construção de novas UTIs. Então, olha o quão complexo é, principalmente dentro de um país em que nós temos a questão de corrupção sistêmica, né, então, assim, o tema do debate é justamente promover a questão de reflexão sobre o tema, né? Porque efetivamente uma solução é muito difícil, né? A gente tem a questão de que quando se tem a questão de uma atenção primária, né, sendo prestada com qualidade, ela acaba desafogando a terapia intensiva, né? E nós precisamos ter em mente também, né, que ninguém quer viver para sobreviver. Todos nós queremos viver de uma forma digna, né? Ou seja, é necessária a questão de uma garantia de qualidade de vida, né? Coisa que somente, né, com a implementação de políticas públicas e a prestação de uma atenção primária de qualidade é que isso se torna possível. Então, realmente, o tema é muito delicado quando ele é trabalhado e debatido. É isso, professor. Agradeço vivamente essas ponderações finais da professora Thais Cristina, que elas fecham o nosso circuito sem que nós cheguemos senão a uma inconclusão, né? Pela sensibilidade do tema, pelas dificuldades que são condicionantes da realidade, né? E pelo desafio que nós temos enquanto sociedade de caminhar no sentido de abertura de clareiras que permitam a cidadania vertical para aqueles que têm direito à vida, né? E que enfrentam esses óbices todos, né? Que estão em debate nesta noite, né? De tal forma que nós perfizemos o nosso percurso de uma maneira rica e esclarecedora, sem que chegássemos, na verdade, a uma síntese e na qual pudéssemos dizer resolvemos a questão. A questão está em aberto, é um desafio da sociedade brasileira que só vai avançar no sentido do seu processo democrático e civilizatório na medida em que amplie de maneira crescente essas possibilidades da cidadania resguardar o seu bem jurídico maior, que é a vida. Prestigiamos esse debate com vozes que elucidaram o caminho, evidenciaram as suas dificuldades e alimentaram, portanto, esse debate. De tal forma que essa quarta-feira é uma quarta-feira de ouro, né? Dentro dessa sequência de reflexões em torno do direito, mas de um direito confrontado com a vida, porque o objeto material do direito é a vida em sociedade. E a vida em sociedade é repleta de percalços, repleta de desafios, repleta de necessidades para as quais o direito, enquanto instrumento civilizatório de resolução de conflitos, tem o sobre-desafio, né, de buscar caminhos que permitam a cada um e a todos a manutenção do maior dos direitos, que é o direito à esperança. Esperança de vida, sobretudo. De tal maneira que eu agradeço vivamente a palestra da professora Thais Cristina. Por igual, agradeço as manifestações dos debatedores aqui presentes, Rossini Correia Júnior e Elvan Loureiro de Barros Correia, e todos aqueles que, em sede virtual, prestigiaram este acontecimento, bem como aqueles que, desde amanhã, poderão beber nessa fonte, na internet, no YouTube, nos mecanismos, afinal, de difusão, neste caso, de saber, de conhecimento, de consciência jurídica e de consciência política.
Peço, portanto, nesta síntese, que os professores Rocino Correia Júnior e Elvan Loureiro de Barros Correia despeçam a professora Thaís Cristina Martins em nome do Centro Universitário IESB. Bem, vou iniciar aqui parabenizando a autora novamente, né, pela brilhante palestra apresentada. Fazer um breve contraponto sobre a semana passada. Se falei sobre a questão do custo, mas isso vai ter um alto custo, seria referente a eventual argumento das procuradorias, né? Eu não tenho nenhum apreço, enfim, contingência de gastos, sobretudo no que se refere a necessidades sociais, né? Enfim, o mínimo existencial sempre está de falar mais alto, a questão ideológica. Em avanço, né, indicar que foi mais uma oportunidade de ensino, de aprendizagem, da qual já demonstra gratidão em ter presenciado, experienciado, bebido, e parabenizar também, né, o alto nível da plateia, as inquietações que foram trazidas à baila, que certamente enriqueceram também o debate. Espero contar com a presença tanto da palestrante quanto do debatedor Elvan nos próximos debates também. Com isso, passo a palavra. Por favor, professor Elvan Loureiro de Barros Correia. Eu queria parabenizar a professora Thaís pela brilhante exposição, dizer que continue firme no tema, assim como eu sou um esperançoso de que vai vingar, continue firme para que... Não podemos perder a esperança. Firme que seja criado esse mecanismo de comunicação. Quer dizer que talvez eu tenha deixado parecer que achava que o seu posicionamento era de defender a não atuação do judiciário, mas em momento nenhum eu quis dizer isso. Não sei se acabei deixando essa impressão, mas eu sei que realmente a atuação da própria Central de Leitos de UTI, né? E dizer que estou muito feliz de estar participando e estarei presente todas as vezes que for convidado, independentemente do tema. Estudarei sobre o tema previamente. Se for um tema completamente inédito para mim, estarei aqui. Esse é o nosso dever, né? Estudar, aprender coisas novas. Então, estou aqui firme, professor. E agradeço a todos da plateia e convido-os a estar sempre conosco, se engrandecendo com essa comunicação de saberes. Obrigadíssimo, professor Elvan Loureiro de Barros Correia. Mais uma vez, agradeço a todas e todos, e em particular a palestrante, professora Thaís Cristina Martins, pelo brilhantismo da sua manifestação e por todo o debate que suscitou, enriquecendo essas jornadas universitárias. Boa noite a todos e todas e até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau. Obrigado. Boa noite. Obrigada. Obrigado.